terminar esta semana e a próxima. Apresentar-me, eu estou na UBEI já desde 2014 e trabalho no Santander desde então, em desenvolvimento com PLSQL. A ideia para hoje, o que é que eu tentei fazer? Tentei aqui pegar em algumas coisas que não são propriamente tópicos avançados, são nem hidden gems do PLSQL, mas basicamente são alguns tópicos que eu achei importante revisitar e que às vezes causam algumas dúvidas e que podem ser detalhes importantes que até melhoram a qualidade do nosso código, que são coisas simples de implementar e termos em atenção, mas que fazem diferença. O que é que eu queria aqui perceber na generalidade dos participantes? Se quem quiser responder, responde. Quem não quiser, não responde, mas era mais para ter uma ideia, para perceber como é que faríamos aqui esta abordagem. Se trabalham com PLSQL, se não, se têm ferramentas tipo SQL Developer, se não têm, se conseguiram acompanhar algum exercício que eu faço ou não. Não sei se alguém me quer responder. Então, Daniele, é o Michael falando. Eu já Olá. fiz algumas coisinhas, né, em PLSQL, em alguns outros projetos, mas para mim seria mais um pouco para relembrar, porque a gente sempre precisa, né? Eu sou desenvolvedor Java, Ok. mas sempre tem conexão com o banco de dados, o SQL Developer, e sempre tem que fazer alguma coisinha ali, uma trigger, uma procedure que, né, é sempre importante a gente. Conhecimento nunca é demais. Então, Ok. Mais alguém quer apresentar-se, quer dizer-me aqui o contexto, a expectativa, só para gerirmos aqui um bocadinho e adaptar a forma como vos apresento aqui os conteúdos. Ninguém, Ok, pronto. da minha parte, André Gouveia. Olá, André. A minha parte é igual também. Trabalho como Java Developer, muitas vezes temos que fazer acesso à base de dados, criar queries, procedimentos, etc. E era mais para relembrar um pouco isso e aprender outros métodos para implementar. Ok, pronto. Então, começamos já por aí. Lá está, fazeremos expectativas. Isto, a partir do pressuposto que já sabia algum conhecimento pela SQL, ou seja, estou aqui a focar em alguns detalhes e, portanto, pressupõe isto, que já existe um conhecimento prévio. No entanto, o que podem fazer, e que a UBEI tem a plataforma de e-learning e eu tenho lá disponível, então, uma formação mais inicial, com conceitos mais básicos, tipo data types, a forma de como o PLSQL utiliza, sei lá, cursores e coisas do género, está disponível. Se ou no final desta sessão vocês perceberem que há coisas que não vos encaixaram e que precisavam de outras bases, podem aceder e qualquer coisa também me podem enviar um e-mail e eu tento ajudar. Para não perdermos aqui muito mais tempo, vou avançar e vou explicar-vos como é que eu dividi aqui. Eu não sei se vocês conseguem aceder ao chat aqui desta conversa. Possivelmente não tem, eu vou partilhar novamente. Eu criei aqui uma pasta partilhada no meu Drive e vocês enviei agora aqui no chat e vou partilhar o ecrã para ver o que é que eu tenho aqui. Pronto. Eu tenho aqui uma pasta de ferramentas. Vocês estão a conseguir ver o meu ecrã? Sim, conseguimos ver. Pronto. sim. Então, aqui dentro desta pasta, se vocês tentarem aceder e conseguir, estiver tudo ok. O que é que tem? Tem aqui um documentozinho, um TXT que eu preparei com instruções de instalação, basicamente com as ferramentas que precisam para conseguir replicar o que eu vou estar aqui a fazer hoje e também para vocês fazerem alguns exercícios e fazerem os vossos testes. Isto é uma coisa que demora algum tempo, não demora imenso, mas para não estarmos aqui a perder muito tempo hoje também, porque é final do dia e está tudo cansado, se calhar não vale a pena. O que eu sugiro é, vocês acedem aqui a este documentozinho, seguem as instruções, em que basicamente eu disponibilizei aqui um zip em que com o cliente Oracle para máquinas de 64 bits, se tiverem 32 podem vir aqui, eu por acaso não disponibilizei, mas eu vou colocar aqui o link para fazerem o download de 32.
depois instalar a JDK e instalar depois então o Oracle SQL Developer, que vai ser a ferramenta que eu vou estar a utilizar para executar queries e etc, que terá este aspecto. Pronto. Só para Windows, né? Eu partilho o link para vocês, para quem tem Mac. Eu vou adicionar aqui no final da sessão, ok? Pode ser? E nestes links que eu partilhei, também tem lá a versão para Mac. A única coisa que não tem então será o cliente Oracle, mas eu disponibilizo aqui para Mac. Pronto. E é isto. Depois o que é que eu tenho aqui? Eu preparei algumas tabelas e alguns dados e criei aqui um user de base de dados e basta correrem este script depois de terem tudo configurado, as ferramentas instaladas, as configurações necessárias, correm estes scripts que estão aqui nesta pasta e podem então avançar com os exercícios e com os exemplos que eu tenho aqui nesta pasta e que vou estar a mostrar. Aqui desta parte é isto. E agora. Então, como eu estava a falar, o que é que eu preparei aqui? Preparei aqui uns pequenos slides, mas é basicamente só para nos guiarmos. Eu não tenho aqui, em termos de conteúdo, muita coisa, só tenho basicamente os exemplos que vos vou estar a mostrar de forma dinâmica. Acabei por pôr aqui uns prints para depois vocês, se quiserem voltar a ver estes slides, a organizar as ideias nas vossas cabeças, têm aqui uma base de organização para termos um fluxo lógico. Portanto, não vamos estar aqui com conteúdos muito teóricos, não é essa a ideia hoje. E pronto, a minha ideia seria explorar até o tópico 4 hoje e depois na próxima semana mais estes 3 tópicos que acredito que já nos vão consumir mais algum tempo e depois veremos se têm alguma dúvida, se querem esclarecer alguma coisa em particular e avançamos assim. Aqui, a nível de manipulação de dados, foi como vos disse, achei importante referir aqui alguns aspectos que são questões que às vezes surgem, lá está, não são tópicos super avançados, não são questões que precisemos de um nível de muita senioridade de desenvolvimento em PLSQL, mas que achei importante revisitar. E então, começamos aqui pela questão dos default values. O que é que são isto? O que é que eu queria falar aqui nos default values? Os default values são, como o nome indica, valores default que nós podemos atribuir quando criamos uma tabela. Criamos uma tabela e numa determinada coluna queremos ter um valor default. Por que é que isto é útil? Por exemplo, aqui neste caso, o modelo que eu tenho, depois vocês podem consultar naquela pasta partilhada onde tem os documentos de configuração, é basicamente um modelo de uma empresa de vendas, em que temos um cliente, temos empregados, temos produtos que vendemos, temos um histórico de vendas e mais ou menos por aí são as tabelas. Pronto, não é muito relevante o contexto, eu usei este modelo porque é um modelo que se vê muito nos exemplos, se vocês procurarem no Stack Overflow ou uma pesquisa rápida na documentação Oracle, é sempre este modelo base que se utiliza e eu acabei por replicar. Pronto. E então, o que é que podemos fazer? Podemos atribuir valores default às nossas colunas. Isto evita que sempre que temos que inserir dados, tenhamos de preencher aquele valor. E eu vou aqui exemplificar-vos as formas que temos de fazer e o que é que isto implica em termos práticos. Por exemplo, aqui. Esta tabela, vocês estão a ver bem? Conseguem ver? Querem que aumente aqui alguma coisa? Para mim está visível. Só um bocadinho. Está ok? O que é que eu estou aqui a fazer? Eu depois, estes exemplos todos que eu estou aqui a passar e que eu vou estar a correr, vocês têm-nos nas pastas e podem depois acompanhar e executar. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a criar uma tabela, pronto, é uma tabela muito simples, e aqui nesta coluna que é Expiry Date, basicamente o que eu estou a definir é um valor default. Vamos fazer aqui a criação da tabela. O que é que isto significa? Que sempre que eu inserir um registro, isto é o óbvio dos defaults, né? Que sempre que eu inserir um registro, aquela coluna vai estar preenchida com o valor que eu defini aqui. Vamos tentar fazer aqui um insert.
Pequena query. E o que é que conseguimos ver? Portanto, eu não inseri nada nesta tabela, só inseri o Customer ID e o Customer Name, e quando vou fazer uma query aos dados da tabela, eu tenho este campo preenchido. Ok. O que é que isto implica? Implica que, aliás, o que é que isto não implica? Que se vocês quiserem preencher este campo, esta coluna com outro valor, não possam fazer. É exatamente como se estivessem a fazer num insert normal, como se isto não tivesse um valor default. E o que é que fazem? Atribuem, definem que querem preencher a coluna e o valor que querem assumir para esta coluna. E aqui, o valor default não é considerado. E podem ver, o valor está com aquele que nós preenchemos e não o que foi definido por default. Ou seja, em nada isto vos limita. Simplesmente facilita, no sentido em que se tem uma coluna que tem um valor repetitivo, uma data, algo do género que vai ter de estar sempre a ser preenchida com o mesmo valor, evita aqui esta questão de termos de estar sempre a colocá-la nos nossos scripts de insert. O que não invalida que se num caso específico precisemos de o alterar, não o possamos fazer e então aqui o valor que nós estamos a passar no script de inserção sobrepõe-se ao valor default. Tudo ok? Conhecem o conceito? Costumam usar? Não? Sim, eu conheço o conceito. Depois, outra coisa que queria falar aqui. Virtual columns, ou seja, são colunas que aparentemente são exatamente iguais às outras colunas, visualmente, se fizermos uma query, vão ter exatamente o mesmo aspecto. Qual é a diferença aqui e vantagem? É que são colunas que não estão armazenadas em memória e, portanto, em termos de performance, são muito melhores. E tem a vantagem que quando são, por exemplo, no caso de fórmulas, que queremos implementar fórmulas, não temos de fazer atualização de dados, porque lá está, elas são executadas em runtime, quando fazemos queries às tabelas, e não temos aqui necessidade de fazer atualizações do que é que seja. A desvantagem é lá está, como são colunas virtuais, podem ser usadas em condições nas queries, mas não podem ser atualizadas, não se podem inserir dados, porque à partida serão fórmulas. Como é que existem duas formas de criar estas colunas virtuais em termos de sintaxe. A primeira descrevi aqui e podemos testar para ver. Aqui. Portanto, o que eu estou a fazer então, outra vez, é criar outra tabela com umas colunas que não são virtuais e o que eu quero aqui dizer é que quero ter uma coluna que me vai calcular uma comissão e esta é a sintaxe que eu uso. Defino o tipo da coluna, adiciono aqui as keywords de generated always as, tenho uma fórmula e defino que esta é uma coluna virtual. Basicamente, esta tabela o que nos vai registrar são vendas, como aqui neste exemplo, e eu insiro aqui um registro. Como vos disse, não é possível inserir registros em colunas virtuais, se tentassem ia dar um erro, mas quando fazemos então aqui uma query, vamos ter cá um valor preenchido. Lá está. Então foi a multiplicação e esta coluna está preenchida. Outra forma que temos de fazer e que é muito mais simples de adicionar, não tem esta sintaxe toda. Isto depois é conforme vos dê jeito e vos for mais simpático. Então, criar aqui a tabela, em vez de ter aquela sintaxe toda, basta fazerem que a coluna vai ter este formato e que basicamente é uma fórmula com base numa das
colunas físicas da tabela. Ok. Se voltarmos, fica exatamente igual. Se voltarmos a inserir aqui o registro, vamos ter o aspecto que tínhamos antes. Portanto, comporta-se exatamente da mesma forma, só tem uma sintaxe diferente, como podem ver. Depois, se quiserem adicionar uma coluna virtual a uma tabela que já existe, é mesmo como se fosse outra coluna. A questão aqui é que fazem-no com esta forma, com o S. E esta seria a sintaxe. Pronto, estes exemplos são todos disponíveis. Depois vocês, se quiserem testar e ver as diferenças e tentar perguntar fazer alguma questão em relação a isto, depois na próxima sessão podemos deixar aqui algum espacinho. Agora, outra coisa que achei importante referir é aqui também a questão de operações aritméticas com valores nulos. Eu não sei se aqui há alguém que já tenha trabalhado com... Isto acontece muitas vezes, que é esquecemos que determinado campo pode ter um valor nulo e quando executamos algumas funções sobre estes montantes, valores, dá problemas. Alguém já teve algum problema? Alguém quer partilhar assim uma daquelas dores de cabeça? Passamos dias e aquilo, na verdade, só faltava lá um NVL. Não sei se alguém tem assim algo para partilhar. Não, pronto. Então eu avanço aqui. A questão é esta, é que sempre que fazemos operações aritméticas com valores a nulo, seria expectável, ou na maioria das vezes expectamos que aquele campo se comporte como se fosse um zero, e isso não é verdade. Ou seja, sempre que temos operações aritméticas com campos que os seus valores estão a nulo, o retorno é nulo. E isto causa alguns problemas, nomeadamente quando temos aqui funções de médias ou de counts. Se estamos a contar muitos valores, é fácil passarmos e acharmos que está tudo ok. E se formos depois a ver e fazer as contas, não vai bater certo, porque basicamente o que o Oracle faz é que ignora os campos que estão a nulo neste tipo de funções e os valores não ficam corretos. Se nós virmos aqui, podemos fazer aqui um teste. Vou só aqui inserir alguns dados nesta tabela. Antes disto, mostro-vos também aqui. Então, para confirmarmos, pronto, como veem, qualquer operação que fizermos com este campo, seja a somar, a subtrair, a multiplicar ou a dividir, o retorno é sempre nulo. E, portanto, tenham atenção a isto, porque muitas vezes não nos apercebemos que determinada variável vai assumir um valor nulo, ou determinada coluna pode vir a ter um valor nulo, e, portanto, a forma que temos de nos precaver disto e destas situações é que, se desconfiamos que pode vir a assumir um valor nulo, então usar a função NVL do Oracle, que basicamente o que faz é avalia se aquele valor estiver a nulo e substitui pelo valor que nós dissemos. Aqui, por exemplo. Estava a referir aqui nos exemplos. Pronto. Temos aqui então estes valores do total amount e o que nós vamos fazer é inserir aqui um valor em que o total amount vai estar a nulo. Aqui. Portanto, temos aqui estes valores a nulo. Se tentarmos executar, isto vai nos dar esta média. Vamos fazer o seguinte, comentar aqui o valor que nos dá.
Copiamos até abrimos aqui para perceberem o que é que acontece. Isto. Basicamente, o que nós temos são 6 registros, mas a média que é feita porque temos, usando esta função, e porque temos um campo a nulo, um dos valores está a nulo, a média que dá é como se tivéssemos só 5 registros, e na verdade o que nós queríamos em termos de média seria a considerar todos os registros, ou seja, a média seria diferente, e portanto, como é que contornamos isto? Aplicando aqui o NVL, como eu vos disse, o que ele faz é avalia, devem saber isto, óbvio, avalia esta variável e se estiver a nulo, então substitui por 0. E agora, se fizermos aqui, então já vai dar o valor que nós estaríamos à espera, que seria considerar todos os registros e assumir que aquele que não tem valor é considerado como 0. O mesmo acontece aqui para o count. Se nós fizermos isto para o count, também vamos ter problemas. Aqui vai-nos dar como tendo apenas 5 registros e nós sabemos que temos 6, e então a forma de contornar aqui esta questão será então o NVL, novamente. Depois, outra vez aqui em termos de performance. O que é que a Oracle também tem disponível? Aqui a função de insert all. Normalmente o que fazemos, ou que a maioria das pessoas faz, é ter várias instruções aqui de insert num script corrido. O que é que acontece? Isso em termos de performance é muito mais lento, porque como sabem aqui, mais à frente vamos falar um bocadinho, quando falamos aqui do bulk processing. O que faz aqui em termos do engine do Oracle é que cada vez que quando estão a interpretar, o interpretador está a interpretar um bloco, vai fazer aqui um context switch N vezes, quantas vezes nós tivermos este insert into. Como é que podemos contornar isto? Então, com o insert all, e basicamente o que isto vai fazer é agrupar num bundle e inserir apenas uma única vez. Outra vez, isto em termos de performance é muito melhor. E o que é que temos? Podemos inserir em apenas uma tabela e o aspecto vai ser este. Fazemos aqui a sintaxe é insert all, depois into a tabela. Em termos de script será mais ou menos a mesma estrutura. O into, temos o nome da tabela, as colunas que queremos inserir e os respectivos valores. E no final temos de ter sempre este select asterisk from dual. Isto é mesmo da sintaxe da expressão. Podemos também fazê-lo aqui através em várias tabelas. Como queremos inserir só numa, queremos inserir várias e conseguimos aproveitar esta vantagem que referi no início, que será de conseguirmos fazer este insert só num bundle e melhorar a performance do nosso script de inserção de dados. E podemos ver que posso mostrar aqui. Peço desculpa que isto aqui bloqueou. Parece que isto bloqueou. Vou começar a ver isto outra vez. Desculpem esta interrupção.
Não sei aqui o carregar, desculpa, demora. E 2 segundos, eu preciso fazer aqui. Ok. Como eu estava a dizer, se inserirmos então aqui os registros, vamos ter então todos os registros mais os outros que tínhamos anteriormente. Inserimos estes dois e tínhamos os outros dois e, portanto, ele insere de forma mais rápida. Óbvio que aqui que temos poucos registros não conseguem perceber a diferença, mas se for em milhares de registros, isto vai ser notório. O mesmo exemplo aplica aqui quando temos tabelas diferentes, estamos a inserir aqui na tabela do Customer e na tabela de Sales e conseguimos inserir isso. Isto vai mudar aqui um. Sim. Pronto, isto está-me aqui a dar um erro e eu explico já porquê, porque pode-nos acontecer. Isto tem a ver com as definições que nós não conseguimos alterar a nível da base de dados e tem de ser a nível de sessão, porque pronto, por causa das limitações, aqui isto ser uma versão gratuita. Aqui. Eu, de qualquer das formas, deixei-vos também estas notas nos exemplos, depois poderão aplicar. Agora, vamos conseguir. Aqui, pronto. Inserimos então o registro 6, aqui com o ID 6 e 7, eles voltam a estar cá. Aqui também, nestes exemplos de vendas, temos então o registro que tínhamos inserido anteriormente e inserimos aqui. Isto é uma vantagem, inserir assim em várias tabelas. Depois, o conceito que vos queria falar de seguida são então aqui as Hierarchical Queries. Basicamente, é uma funcionalidade que o Oracle tem para apresentar e para fazermos queries a dados quando eles têm uma relação hierárquica. Ou seja, normalmente quando temos aqui um sistema de contas, subcontas,
Quando temos então também aqui o exemplo que vos vou mostrar, em que se trata de uma relação de manager e de pessoas que respondem ou seja, que temos uma relação clara e identificada por alguma coluna na tabela que identificam aqui uma relação hierárquica. E quando isto acontece, a Oracle tem umas keywords específicas para conseguirmos manipular os dados e mostrá-los de uma forma simpática e expressar esta hierarquia que existe a nível dos dados e que podemos relacionar de alguma forma. E queremos aqui fazer queries sobre estes dados que depois poderão servir para muitos. Vou-vos mostrar um exemplo muito simples e depois podemos aqui fazer alguns exemplos mais complexos. Em termos, como é que isto funciona? Estas queries têm sempre de ter aqui as keywords connect by and prior. O que é que este connect by identifica? Especifica a relação entre a linha pi e os seus feeds. E tem sempre de existir na query. Depois a prior é aqui um operador que vai basicamente identificar a condição que espelha a relação. O que é que estamos aqui a relacionar? Isto já vai fazer mais sentido aqui quando vos mostrar o exemplo. Depois o que é que temos? Temos um level, que é uma pseudo column que identifica aqui o nível. Por exemplo, neste exemplo que nós temos, que já vos mostro como é que isto está em termos de dados. Aqui temos um presidente, temos um manager, um supervisor e aqui os entry level, os empregados em entry level, um nível muito inicial. O presidente seria o nível 1 dos nossos dados, o manager seria o nível 2, supervisor nível 3 e aqui os restantes empregados nível 4. E isto é a partir do momento que nós definimos, e já vos mostro como que nós definimos uma hierarquia, este nível é atribuído e é identificado e é com base nele que depois conseguimos organizar e definir tudo o resto. Se calhar passo aqui para vos mostrar um exemplo. Mostrar. Organizar os dados de uma forma mais simpática, não estou ainda a construir a query hierárquica. Basicamente, isto é aqui os dados que temos, em que temos, lá está, um job title, em que cada empregado tem aqui um job title, e depois tem um manager associado. Ou seja, conseguimos aqui definir uma hierarquia. Significa que, basicamente, as pessoas respondem a alguém. E com base nisto, nesta relação entre a pessoa e o seu manager, conseguimos definir e espelhar os dados de uma forma hierárquica, com base nestas duas colunas. Ou seja, para construirmos estas queries foi como disse, os nossos dados têm de ter uma estrutura hierárquica. Isto nem sempre acontece, mas às vezes acontece e queremos demonstrá-los desta forma, basicamente tentar perceber a relação entre eles e identificar e estar aqui visualmente perceptível. E temos esta possibilidade então com estas queries. Como é que fazemos isto? Então, basicamente, o que é que eu estou a fazer aqui? Uma query normal, identifico as colunas que quero que estejam visíveis, a tabela e então o connect by, que basicamente então é, como eu tinha aqui especificado, é a condição que vai clarificar a relação entre a parent row e a child row. Vão ser várias. E o que é que nós estamos a dizer? Que o prior aqui é para identificar que esta é a relação, esta é a condição que tem de ser considerada, para depois selecionar todos os dados aqui para a frente.
E o que eu estou a dizer é que o first name tem de ser igual ao manager. E quero começar esta hierarquia em que o manager is null. Para quê? Para conseguir ter isto. Para o Jeff, que é o presidente, não tem nenhum manager e, portanto, vai ser a primeira linha que nós vamos ter e, a partir daí, vamos começar a construir a nossa hierarquia. Ou seja, os registros a seguir vão ter de ter o Jeff como manager. Ou seja, como especificamos aqui, o first name vai ter de estar aqui no manager e então vai ser o nível a seguir. Depois, os outros registros vão ter de ter o Tom e o Raj como manager e por assim em diante. E é o que nós estamos a identificar aqui e como é que começamos. Vamos executar aqui a query para verem o aspecto. Pronto. Basicamente é o que temos espelhado aqui nesta imagenzinha. Temos o Jeff em nível 1, é o presidente e não tem nenhum manager e, portanto, é o topo da cadeia. Depois temos o Tom e o Raj, que são nível 2, como temos aqui. E temos os restantes nível 3, então, como conseguimos ver, são estes empregados. E os outros em nível 4. Agora, isto não nos diz muito, se calhar queríamos ter numa árvorezinha, de uma forma mais simpática visualmente, e só para vos mostrar aqui, em termos de organização, como é que podemos fazer isto para ficar mais simpático visualmente. Basicamente o que eu fiz foi aqui uma concatenação com os passos, para conforme o nível ir aumentando e adiantando os passos para a direita. E o que estou a fazer é usar o primeiro nome, de resto é exatamente igual ao que tinha. O que é que eu fiz aqui? Vou-vos mostrar. Pronto. O que é que acontece? E era o que eu vos queria mostrar de seguida. Ora, a query ficou toda desorganizada, os nomes ficaram todos organizados e então o que é que temos? Temos uma keyword específica para estes casos, quando queremos organizar as nossas queries hierárquicas em forma de árvore e ter aqui uma estrutura visual mais composta. E o que é? Esta keyword que é order siblings by. E aqui depois nós temos de definir, como qualquer outra query, o que é que queremos, sobre o que é que queremos ordenar. Mas tem esta particularidade. Quando estamos em contexto de queries hierárquicas, temos de usar esta keyword de order siblings by e não só o order by. Ele vai funcionar, não vai dar erro, vai funcionar entre aspas, vai executar sem erros, mas não vos vai dar o resultado esperado, porque é preciso que nestas queries em específico tenhamos então esta keyword. E o que é que define estas queries? Basicamente é isto, é um connect by, uma condição com o prior identificado e um start with, que nos diz qual então vai ser o ponto de partida para depois começarmos a desenhar a nossa hierarquia. Se executarmos esta query, pronto. Aqui já vamos ter então uma query mais organizada, com os nomes todos dos empregados. Depois, o que é que temos? Outra particularidade destas queries. O que é que podemos fazer aqui, por exemplo? O que é que nós temos? Temos um Tom e um Raj que respondem ao Jeff, um Peter e um John que respondem ao Tom, mas no limite todos respondem ao Jeff. E como é que podemos fazer isto? Como é que podemos, se temos uma tabela e queremos saber quem é o nível acima desta hierarquia, existe aqui uma keyword específica que só pode ser usada em hierarchical queries, que é o connect by root. E que basicamente então o que ele nos vai fazer é isto, é dizer-nos qual é a root daquela hierarquia. Pronto. Podem ver. Ou seja, nós aqui temos então a pessoa, o empregado, temos o seu manager, o nível que está na hierarquia e se quisermos saber então, no limite, neste caso em particular, a quem é que responde, qual é o nível raiz desta hierarquia, qual é o nível máximo, e voltando aqui à imagem, queremos saber qual é o início da nossa hierarquia, então usamos aqui o connect by root. E o que nos faz é isto, dá-nos quem é. Se nós quisermos, por exemplo, agora queremos saber, não queremos considerar aqui o Jeff e queremos ver aqui esta questão. Manager, segundos, por exemplo.
queremos descer um nível, ou seja, já sabemos que o topo da hierarquia é o Jeff e queremos descer um nível. O que é que fazemos? Dizemos que começamos com o Jeff, ou seja, a hierarquia vai começar a partir daqui e não vai considerar o Jeff. E pronto. Aqui os top bosses, então, vão estar sempre aqui entre estes dois. Qualquer que seja o registro, ele vai nos dar top boss. Então, vai ser este. É a root, mais uma vez. E quando temos então aqui esta questão que temos duas pessoas, dois registros na root, então ele vai nos dar valores diferentes. Basicamente, aquele connect by root o que faz então é dar-nos o valor do registro pai. Depois, outra forma que temos, se quisermos especificar qual a posição na hierarquia, existe também outra keyword que podemos usar, que é o sysconnectByPath. E basicamente o que ele nos vai dar, o retorno de utilizar este sysconnectByPath, é o caminho que temos na hierarquia. Se eu estou neste registro, qual foi a hierarquia, qual é a hierarquia em que este registro está? E ele vai nos dar, por exemplo, aqui neste caso, Peter, Tom e Jeff. Por exemplo, aqui vemos este registro em que é a Sarah e temos a Sarah, Bob, Raj. Sarah, Bob, Raj e Jeff. Pronto, dá-nos aqui a hierarquia, o caminho, basicamente, como ele nos diz, o Connect by Path, vai-nos dar o caminho que foi feito através dos níveis da hierarquia para chegar àquele registro. Depois, aqui coisas engraçadas. Isto depois pode ter imensas utilidades, dependendo do contexto e do tipo de hierarquia que temos. O que é que podemos também usar estas queries hierárquicas? Por exemplo, para gerar números facilmente, se queremos gerar um conjunto de números, isto também funciona. É uma coisa que às vezes é fácil, é super rápida. Usamos aqui o nível como a nossa variável que estamos a gerar, a tabela que usamos from dual e o connect by level aqui pomos uma condição. Ou seja, aqui no Connect, uma coisa que eu me esqueci de referir nas outras questões. Este Connect by, a condição normalmente é de igual. Temos aqui o operador de igual. E porquê? Porque quando fazemos isto numa query com outro tipo de dados, que não estes numéricos, o que pode acontecer é entrarmos num loop, porque a linha filha pode também ser pai, e causa problemas. Portanto, normalmente o que se usa sempre é tentar fazer este connect by, a condição que define a relação entre pai e filho nos nossos dados hierárquicos, que seja sempre de igual, para não entrarmos aqui em loops que depois geram erros. Pronto, isto foi assim uma brincadeira para mostrar a questão onde podemos usar em coisas do dia a dia estas queries hierárquicas que criam aqui uma estrutura. Pronto. Depois aqui, isto foi um exemplo que eu vos deixei. O que é que eu vos queria falar? Aqui um bocadinho do que já tinha mencionado quando estávamos a falar das transações de inserção de dados. O que é que nós temos aqui? Como é que são interpretados estes blocos que nós construímos de PLSQL? Como sabemos, estes blocos têm statements de PLSQL, tudo o que não é inserts, updates e deletes, etc. E depois temos SQL statements, que são isso mesmo. Como é que isto funciona em termos de operacionalização das transações? O que temos, então, é aqui uma interpretação, e quando temos um PLSQL bloco, este bloco é interpretado pelo PSQL Engine, mas se a meio deste bloco nós temos um SQL statement, ele vai ser passado para o processamento SQL, vai voltar para o PLSQL Engine, e isto acontece sucessivamente quantas vezes nós tivermos SQL statements. O que é que isto acontece? É que cada vez que estamos a fazer estas transações, o que está a acontecer então é o que nós chamamos, e também existe em outras linguagens, que é o context switch. Como o nome indica, estamos aqui a fazer a alternar de contexto.
E isto, em termos de performance, é prejudicial. Se estivermos a falar de um ou dois registros, ou seja, se fazer este context switch quando temos dois ou três registros, acontece 2 ou 3 vezes, e em termos de performance não vai ter impacto. Agora, quando estamos a falar de milhares de registros, é só multiplicar o tempo que isto nos vai consumir a alternar de um lado para o outro, e muitas vezes não faz sentido, e principalmente porque temos formas de o contornar. Uma das formas que existe normalmente é quando estamos a fazer collecte de dados e precisamos os atualizar em massa. Pronto, isto aqui vamos acabar por estar a focar em collections, que é um conceito de data type da Oracle. Como vos disse no início, para quem não estiver à vontade com os conceitos, existe uma formação na plataforma online, e fui eu que a dei já há uns anos, portanto, se quiserem ver os slides, se quiserem depois explorar um bocadinho mais e perceber como é que isto se faz, podem fazê-lo, e alguma dúvida eu estarei aqui para responder. Então, basicamente, vou-vos mostrar aqui um exemplo básico, para percebermos como é que isto se espalha e o que é que normalmente fazemos e o que é que podemos melhorar. Então, basicamente o que eu tenho é um procedimento que vai fazer um update de uma taxa. E ele recebe aqui uma tax rate, uma taxa, uma porcentagem de uma taxa, e que eu vou precisar de afetar vários valores na minha tabela de vendas. Ou seja, basicamente o que eu quero fazer é eu recebo esta taxa e eu quero atualizar então o montante da taxa na minha tabela. Eu quero fazer isto para todos os meus registros. E então, a tendência que poderíamos fazer era, ok, vou recolher os dados todos e vou fazer um loop e fazer um update. Correr aquele com o cursor, correr e fazer update a cada registro. Pronto, isto, voltamos ao que estávamos a falar. Em termos de consumo de memória é alto, e a melhor forma de fazer é então usar aqui um bulk processing. Quais são aqui as condições que temos, as cláusulas que temos no bulk processing? Então é o bulk collect, que basicamente é para recolher dados em massa, e depois o for all, que é utilizado e só pode ser utilizado em updates. Aparentemente isto parece-nos um loop aqui no for all, mas o que acontece é que, ao contrário de um loop normal, se tivéssemos aqui um loop a iterar sobre esta coleção, o que ia acontecer é que cada vez que entrasse e voltasse ao início do loop, ele iria fazer o que nós vimos aqui, fazer um context switch. Entrava no loop, vinha para aqui, voltava ao início do loop e voltava para aqui. E isto acontecia sucessivamente, tantas quantos os registros tivéssemos dentro daquela collection. Quando usamos esta cláusula for all, isto não acontece. É interpretado uma vez e a partir daqui não vai andar a fazer aquele context switch, vai fazer uma vez. Que é a primeira que interpreta aqui e passa para o engine da SQL e só volta quando terminar de atualizar todos os registros. Pronto. Isto foi o que eu fiz. Basicamente o que eu criei então foi uma coleção. Isto aqui é um associative array. Basicamente o que eu digo é que tenho um tipo que vai ser uma tabela de order IDs. Isto no fundo é um array de números. Tem algumas vantagens, como disse, depois podem dar uma vista de olhos na outra formação. E o que eu digo então é que vou ter então os meus IDs. Uso um bulk collect, mais uma vez, para não estar a fazer estas iterações, estes context switch, e que têm muito custo em termos de memória. Ou, novamente, se falamos de 3 ou 4 registros não é significativo, mas quando falamos de milhares de registros é significativo e é importante ter isto em conta. Então, o que é que eu faço? Recolho os meus dados e uso o for all para fazer então a atualização dos dados todos. Aqui, o que é que eu fiz? Fiz aqui outro exemplo, que seria algo assim, mais complexo.
Então, pronto, isto é uma função que eu criei, isto não tem relevância, basicamente é uma funçãozinha, um procedimento que irá verificar se aquele registro vai ser afetável pela taxa ou não. E o que eu estou a fazer é a mesma coisa. É recolher então os meus IDs da tabela, perceber quais são os IDs de vendas que eu tenho, e aqui tenho um loop. Qual era a tendência inicial? Era, dentro do loop, fazer o update ao registro. Ou seja, eu já tenho aqui o ID do registro, faço o update. Mais uma vez, isto funciona bem e está ok se tivermos poucos registros. Se tivermos milhares de registros, o custo na performance é alto. Então, o que é que eu acabei por fazer aqui? Verifico então no loop se aquela order ID vai ser elegível para ser afetada aqui pela tax amount ou não. E se sim, o que faço é incluí-la então noutro array. Tenho 2 arrays aqui para distinguir de todas e do universo que vai ser afetável. Depois, considerando só o universo elegível para ser taxado, o que faço é isto outra vez, um for all, e não incluo aqui no loop. Lá está, outra vez, em termos de performance, isto é muito melhor. E vai funcionar da mesma forma como funcionou no outro exemplo. Só vou fazer aqui um context switch e não vários. E pronto. Em termos de conteúdo, o que eu vos queria mostrar hoje era isto. Vou lembrar aqui alguns conceitos, não quero estar a avançar muito mais. Digam-me vocês dúvidas, coisas que queiram ver, coisas que queiram esclarecer. Como algumas pessoas me disseram que não têm de fazer acesso a bases de dados no dia a dia, em contextos específicos. Não sei se querem aproveitar o resto do tempo para esclarecermos algumas coisas que eu vos possa tentar ajudar. Digam-me coisas. Por acaso, no nosso contexto, costumamos também utilizar procedures, onde estamos a trabalhar, e utilizamos muito o for com o loop e não o for all. Ali neste for all último que foi utilizado, nós fazemos o for apenas para remover aqueles que não vão ser elegíveis, e depois Sim. do for all fazemos então o update de todos. A minha pergunta era, a nível de context switch que estavas a falar, se nesse for isso não acontece, só acontece quando vais fazer um update, é isso? Sim. É quando tens SQL statements e que são os inserts, os deletes e os updates. Quando estás a interpretar blocos de PLSQL, que são então estas funções que temos, isto não acontece. Por exemplo, aqui iria acontecer quando não tens updates e deletes, portanto não, só acontece nestes updates, inserts e deletes. Ok. Se nós quisermos, por exemplo, nesse for all, caso exista um erro, ele continuar a fazer update dos restantes e obtermos, por exemplo, alguma informação do erro. Isso é possível? Não é possível? Porque um dos motivos que nós utilizamos o for é isso. Por exemplo, ele corre 1 a 1 e se houver algum erro, ele loga esse erro, faz um insert numa tabela com a informação do erro. Sim, e não consegues ter esse controle, por isso mesmo, como isto é interpretado como um bundle, ele vai-te enviar os dados todos e vai ignorar de certa forma os erros. Portanto, se queres tratar erros, então aí tens de ter tens um tipo de exceção e para a semana podemos explorar isso melhor, porque tens um tipo de exceção para estes processos de bulk, deste bulk collecting e bulk processing. E eu posso mostrar como é que fazemos isso, mas pronto, aqui neste contexto, então se tu querias tratar insert a insert, porque aqui a vantagem é esta, é não tratares registro a registro, e se não estás interessado em logar de erros e não esperas que existam erros, esta forma é a melhor. Se não, então tens de manter o loop. Ok. E neste for all, se houver algum erro naquilo que estás a inserir, ele arrebenta logo. Rebenta. Ok, e acaba por não fazer update nenhum. Não faz. Sim. Como é tratado como um bloco. Ok.
Não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma questão. Se não tiverem, eu pergunto mais uma coisa. Pergunta. Só uma coisa que fiquei na dúvida. Aquele level atrás, quando estávamos a fazer as hierarchicals, exato. O level, aquilo é gerado automaticamente, certo? Quando tu fazes, não era um... Aquilo é uma pseudo-column, né, da Oracle, já existe. É inerente. Ok. Desculpa, não somos nós que criamos, ela existe sempre. E basicamente o nível é definido. Espera que eu não quero esta, não quero isto assim. Não, esta aqui. Isto é E tu primeiro. consegues aí filtrar só os levels que queres? Consegues. Ok. Aqui. Por exemplo. Imagina, tu podes depois tratar isto como uma subquery. Podes fazer uma query sobre isto. E tipo, fazer um select, asterisco, from isto e dizer Sim. where level igual a qualquer coisa. E o Ok. level. Não consegues filtrar logo na query original. Não, não. Pois era isso que eu estava a perguntar. Tens de fazer Porque sobre isto. em muitos sítios depois acabo por fazer isso. Fazer partições de row number. Quando Sim. passo a agregar, depois vou ver qual é o row number e queria ver se era possível fazer isso com esse level, por exemplo. Não, e pronto, foi o que eu disse aqui no início. Este tipo de queries tens de ter uma relação clara da hierarquia. Tipo, tens de ter colunas que identifiquem a hierarquia. Às vezes não é claro. Tu sabes que existem, mas não tens colunas que o identifiquem. Pronto, aqui neste caso eu forcei o exemplo que era para conseguir demonstrar como é que utilizamos, porque eu pessoalmente não uso muitas vezes estas queries. Mas acho interessante e achei importante partilhar. Ok, obrigado. Pronto. Acho que é isto. Pronto, olha, se ninguém tem mais dúvidas, eu sugeria que vissem então os exemplos na pasta que eu partilhei. Está tudo lá e tenho. O que é que eu tenho aqui? Eu coloquei aqui exercícios e que basicamente decidem sobre o que falámos hoje. Se quiserem tentar fazer e depois para a semana falamos e vemos, tentem instalar as ferramentas e se tiverem alguma dúvida, se não tiverem a conseguir avançar, enviem-me um e-mail que eu tento ajudar-vos para a semana fazermos, se calhar, começamos então a sessão da próxima semana a tentar resolver os exercícios. Se alguém quisesse participar, era interessante, para não ser eu a estar aqui a fazer tudo.